Muito boa tarde, meus amados amigos e irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para pensar sobre a Bíblia, pensar a Bíblia. E nessa oportunidade nós vamos ver o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32, que diz assim: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 32 do Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho do irmão João. Então, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, diz o texto de João. Esse capítulo 8 é um capítulo de um questionamento muito grande acerca da divindade de Jesus, acerca da pessoa de Jesus, acerca do caráter de Jesus diante do povo judeu, dos seus próprios irmãos. Jesus também era judeu. Então ele está falando para os judeus acerca da obra, do envio de Deus, o Pai, enviando ele, o Filho, para salvar a humanidade, salvar os judeus, libertar os judeus. E alguns judeus estavam até acreditando, crendo em Jesus. E Jesus então fala com eles dessa forma. E eles não entenderam o que Jesus estava falando. Eles viviam uma vida aparentemente de liberdade. Estavam em Jerusalém, estavam na cidade que foi berço e originou a tribo de Israel, a família de Israel, a nação de Israel. Estavam no território de Israel, porém subjugados pelo governo de Roma. Roma era uma nação poderosa, forte, e havia destruído todos os reinos ao redor e dominou também a Judéia. Dominou todo o território de Israel, que já era dominado. Só trocou de dono. E nesse período, o evangelista de João, ele vai escrever esse detalhe para nos alertar acerca do propósito de Jesus, o propósito de Deus com o seu povo. Porém, o povo não entendeu, não creu, não aceitou, porque estavam familiarizados já com a prisão a qual eles estavam vivendo. Eles estavam sendo subjugados por uma outra nação, e agora Roma vem e toma posse do reino de Israel. Então eles já eram subservientes da Síria, depois de Babilônia, depois do medo persa, depois do grego, então agora de Roma. Então eles estavam vivendo uma vida de domínio sobre outras nações. E mesmo assim, eles não estavam entendendo que eles eram cativos. Ele chega até a dizer para Jesus que eles são filhos de Abraão e nunca foram escravos. Como é que agora eles iam estar livres? Porque foi a palavra de Jesus: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles falam para Jesus: mas nós não somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos. Dá para nós pensarmos um pouco no que eles poderiam estar dizendo acerca de Agar e acerca de Sarai. Porque Agar teve Ismael e Sarai teve Isaque. Então, o filho da escrava e o filho da livre. Então, nós podemos pensar na resposta deles em cima dessa posição do Antigo Testamento, da vida do patriarca Abraão. Porém, não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre o pecado. Jesus diz: quem vive no pecado, quem vive cometendo no pecado, é escravo do pecado. E o objetivo de Jesus era libertar eles do pecado, libertar a nação do pecado. E que pecado essa nação tinha? Se afastaram de Deus. Eles estavam distantes de Deus, cometendo todo tipo de coisas distante de Deus.
e com o orgulho de ser um povo de Deus, mas que não servia a Deus, que não adorava a Deus, que não fazia a vontade de Deus, mas tinha um nome de povo de Deus. Isso é até complicado, né? Porque a gente vê hoje muitas pessoas que têm nome de crente, vivem na igreja de crente, se veste como crente, anda com a Bíblia na mão e, infelizmente, age de maneira diferente ou pensa de maneira diferente. Infelizmente. Mas nós não estamos aqui para fazer julgamento de ninguém, nós estamos aqui para pensar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. E nesse contexto, mais para frente, no mesmo capítulo, versículo 36, tem outra palavra muito poderosa que diz: portanto, seu filho hoje libertar, vocês de fato serão livres. É a resposta que Jesus dá para aquele povo que diz que não tinha pecado, ou melhor, que era livre e que não era subserviente, que não servia ninguém, que eles eram livres. E o maior engano do ser humano é essa ilusão de liberdade que o mundo apresenta, né? O mundo apresenta uma ilusão de liberdade, mas as pessoas que estão no mundo iludidas com a liberdade, elas estão presas a determinadas coisas, a vícios, a costumes, a lazeres, a casas e a tantas outras coisas que prendem a pessoa. E Jesus Cristo está falando, se você conhecer a verdade é Ele. Em outro texto, no Evangelho de João mesmo, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só em Jesus Cristo é que existe a verdade, só em Jesus Cristo que existe a libertação, então. Porque Ele é essa verdade que nós precisamos para a nossa vida. O nosso irmão Paulo, ele fala sobre o pecado e é uma luta muito grande, porque é conviver. Nós convivemos o tempo todo com um homem que vivia no pecado, que nasceu no pecado, e um homem que se converteu e que agora procura viver de acordo com a palavra de Deus. É uma luta tremenda. Esses dois homens estão vivos dentro de cada um de nós. E nós temos que, a cada dia, mortificar o homem carnal e deixar que o homem espiritual ele tenha acesso à vida cotidiana, à nossa vida cotidiana. Então, o nosso irmão Paulo já fala de uma coisa terrível, mas Jesus Cristo vem abrindo um caminho para nós acerca dessa liberdade, dessa libertação desse homem natural, desse homem carnal. E essa libertação acontece quando nós conhecemos a verdade, quando nós permitimos que o Filho nos liberte. E esse Filho vai nos libertar quando cada vez mais nós começarmos a nos parecer com Ele. Quando cada vez mais eu começar a deixar que Ele venha existir na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da pessoa que quer a transformação, que quer a mudança, que quer vencer o pecado, que quer ser liberto do pecado. Eu acho que se nós aceitamos a Jesus, se nós buscamos uma mudança para a nossa vida, se nós não entendemos, fomos compreensivos acerca da liberdade que nós vivíamos em prisão e agora aceitamos a Cristo para viver uma liberdade verdadeira e atual, nós precisamos então abrir o nosso coração para que o Filho ele se estabeleça em nós, para que o Filho cada vez mais fale o que ele deseja dentro de nós, para nos conduzir, para nos guiar, para nos dar o discernimento do nosso dia a dia. E aquele povo não tinha esse entendimento, apesar de estar sendo... Eles achavam que por estar em Jerusalém, que por estar nos termos fisicamente, geograficamente, nos termos de Israel, da nação de Israel, eles achavam que estavam livres, mas eles estavam sob o domínio de Roma. E Roma foi um governo de ferro, um governo duro, um governo que tinha leis severas
tanto para os romanos, e se para os romanos era severo, ainda mais para quem não era romano, e o caso deles. Então eles estavam a cada vez mais se afastando da verdade e da libertação, acreditando que eram livres. E por causa disso houve uma discussão muito grande, eles tentaram matar Jesus. Jesus fala sobre isso: se vocês conhecessem a Deus, vocês não iam me ouvir. Mas como vocês não conhecem a Deus, Jesus chegou a falar que eles eram filhos do diabo, nesse contexto todo aqui. Até o ponto deles chegarem a querer começar a procurar pedra para apedrejar Jesus. Jesus, então, ele vai embora e deixa aquele povo ali naquela situação de querer apedrejar, de estar insultado, se sentir insultado pela verdade que Jesus falou para eles. E hoje é tão difícil a gente falar a verdade, ainda mais a verdade bíblica, porque muitas pessoas querem ouvir a Bíblia, mas não querem ouvir a palavra de Deus, mas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. Querem amaciar o seu ego, o seu pecado, com defesa, entre aspas, né, com defesa da palavra de Deus. A palavra de Deus não defende pecado em lugar nenhum. A palavra de Deus não defende nenhum tipo de erro, nenhum tipo de comportamento que não seja do homem direcionado a Deus. Então, se nós hoje queremos uma vida transformada, nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, aí então nós começamos o processo de libertação na nossa vida. Então você que está me ouvindo, você que vai ouvir, né, daqui a pouco esse comentário, esse pensamento acerca da Bíblia Sagrada, eu quero que você entenda uma coisa. Só em Jesus Cristo nós alcançamos a libertação da nossa vida. Só em Jesus Cristo nós podemos ser livres e libertos para a glória de Deus. Então não existe nenhuma dificuldade que, estando Jesus em nós não venhamos conseguir a vencer, desde que Jesus esteja em nós. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, se Ele estiver dentro de mim, se Ele estiver dentro de você, alcançaremos essa libertação. Eu preciso, você precisa, a humanidade precisa de que Jesus venha cada vez mais existir dentro de cada um de nós. Então, meu amado irmão, meu amigo, você que vai participar desse pequeno texto, nesse capítulo 8, versículo 32 de João, se aprofunde um pouco mais e veja que profundidade são as palavras de Jesus e como que aquelas pessoas naqueles dias estavam tão desapercebidas da verdade, estavam tão envolvidas com a prática do pecado que nem sentiam mais o peso do pecado na vida delas. Que nós possamos ter essa sensibilidade espiritual de não aceitar em nós, não aceitar no outro, o outro não tem nada a ver com a nossa vida, não aceitar em nós que a raiz do pecado ela venha brotar, florescer e dar fruto de pecado na nossa vida, de tal maneira que a gente não venha sentir, não venha sofrer com essas consequências, com todas as consequências que o pecado causa na vida do homem. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que Deus te ajude no pensamento, na compreensão dos textos da Palavra de Deus. Continue acompanhando o nosso projeto aqui no YouTube, dá o seu like, compartilha se você gostou e comente também, tá ok? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, até o próximo pensamento acerca da Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus.